Amém, queridos. Bom dia. Dia de domingo é tão bom ministrar porque vem todo mundo tão bonito. É porque é domingo, né? Amém. Quem aqui ouviu aquela palavra de ontem sobre renunciar-se, né? É uma palavra. Eu vou tirar a máscara, tá? Eu estou aqui separado de vocês. É uma palavra que o Senhor já vem falando comigo há alguns dias e vem como complemento de oportunidade. Já ministrei 4 vezes, né, sobre oportunidade e o Senhor continua falando comigo sobre oportunidade. E quando ele começou a descrever para mim acerca de renúncia, e ele falava, continuamos falando sobre oportunidade. E foi muito interessante porque assim, eu estava prestando atenção no dia amanhecer, lá em casa, na minha varanda, é muito legal porque você vê o dia amanhecer, né? E agora no outono, o dia está demorando de amanhecer, mas na hora que amanhece, vem o sol assim, rachando. E eu fiquei prestando atenção porque assim, tá de repente noite. Aí o sol ele vai surgindo e quando ele surge, automaticamente quando a luz chega, não dá espaço para eles estarem no mesmo lugar. E aí a proporção que o sol vai nascendo já não é mais noite, ainda que esteja um pouco escuro. Mas já não é mais noite. Então, não dá para ocupar o mesmo lugar, o dia e a noite. E o Senhor falava comigo assim, nós falamos sobre as chances de Deus, e falamos para que as chances de Deus sejam transformadas em oportunidades, e oportunidades têm algumas coisas específicas para que seja de verdade uma oportunidade de Deus. É que a gente aprenda a discernir o tempo, que a gente aprenda a discernir o lugar, que a gente tenha maturidade e que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus, ou seja, se mover no profético. Então, são pilares necessários para que eu transforme a chance que Deus coloca diante de mim, para que ela verdadeiramente se torne oportunidade. Porque se eu não submetê-la a Deus, muito provavelmente eu pegarei as chances que estão diante de mim e as transformarei em oportunidades minhas. Grande chance da minha vida. A grande chance da minha história. E o Senhor não está falando disso. O Senhor está falando de nós pegarmos as chances e oportunizá-las em Deus. Só recapitulando que chance e oportunidade não são as mesmas coisas. Chance é aquilo que me é dado, que o Senhor me dá. E oportunidade é aquilo que o que eu vou fazer com a chance que Deus me dá. Isso tem crescido enormemente dentro de mim e tem me feito refletir muito sobre isso, porque eu procuro sempre estar antenada ao que Deus está falando, só que tem situações que eu não tenho, às vezes, a maturidade para transformar a chance em oportunidade. Mas o Senhor tem falado comigo que o grande barato de você transformar o que Deus coloca diante de você em oportunidade é aquilo que a gente não gosta. É o processo. A gente roda, roda, roda e a gente engancha no quê? No processo. Por quê? Porque Deus tem interesse na caminhada. Deus tem interesse em me transformar aqui na terra, queridos. Deus não tem interesse de preparar o céu para você. Porque Deus não precisa de você para preparar o céu. Porque o céu já está tudo pronto esperando por você.
É você que precisa enfrentar os processos para que você entre no céu. A chance é tua, a vida é a chance que Deus está lhe dando para que você conheça o reino de Deus aqui na terra. E aí eu fiquei refletindo sobre essa história, né, de renunciar e oportunidade. Então, assim, para que eu receba as chances de Deus como uma grande oportunidade na minha vida, eu preciso renunciar às minhas crenças e os meus valores. Porque crenças e valores juntos dão um resultado de comportamento. E Deus, na verdade, Ele tem interesse em trabalhar na minha mente para que o meu comportamento esteja alinhado à vontade dEle. Estão me entendendo? Então, isso quer dizer que Deus tem interesse naquilo que eu estou fazendo na terra? Não necessariamente. Deus tem interesse em trabalhar você para que você se torne verdadeiramente o que Ele fez você para ser, e assim que você se torna o que Ele projetou você para ser, aí você pode fazer. Só que você não vai estar pronta para fazer. Mas Deus quer que você tenha disposição de entrar no processo. Porque quando você entrar no processo, Deus começa a fazer. Porque não tem essa assim, que a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente precisa estar pronto. Bom, se dependesse disso, nós não faríamos nada. Porque nós nunca estamos prontos. Mas isso não pode ser uma desculpa. Isso quer dizer que nós não estamos prontos, mas nós estamos no processo. E processo eu não posso pular uma etapa, porque aquilo que eu não resolver hoje vai me encontrar lá na frente. E vai encontrar maior, mais difícil, uma dificuldade mais arraigada, uma ferida mais densa. E para uma ferida mais densa, um tratamento mais agressivo. E aí, quando vem o tratamento agressivo, você não quer, porque a gente não sabe renunciar. Porque, na verdade, a gente veio para aqui só para ter prazer. A gente veio só para ser feliz. Queridos, eu escuto muito isso. Que nós viemos à Terra para sermos felizes. Ponto. Parece que o propósito de todo mundo sobre esta terra é que nós viemos aqui para sermos felizes e nada mais. Queridos, você não precisaria vir à terra para ser feliz, você já era completo em Deus. Se você acha que você veio à terra para ser feliz, eu tenho uma notícia para te dar, você está enganado. Agora, o seu pai, que lhe fez e que te conhece, ele tem intenção de avanço para a tua vida. Há felicidade no avanço. Há saúde no avanço. Há famílias inteiras e restauradas no avanço. Há um processo intenso na nossa vida no avanço. Há prosperidade no avanço. Mas é no processo. Ninguém é feliz fora do processo. Porque ninguém é feliz fora do propósito. E Deus nos chamou para um fim. Queridos, Jesus, qual era o propósito dele? Era a cruz? O propósito de Jesus vir à terra foi salvar a mim e a você. Mas ele não pôde deixar de enfrentar a cruz. Porque a cruz foi o chamado. E o chamado, ao contrário do que as pessoas falam, não é prazeroso. Você vai querer me dizer que Jesus amou a cruz?
que Jesus curtiu estar lá, que Jesus desejou aquele momento. Tanto é que a Bíblia diz que ele fala para Deus assim: Pai, se possível for, eu não quero enfrentar isso aqui. Eu não quero passar por isso. E Deus fez o quê? Mudou? Porque ele não quis passar? E o que Jesus fez então? Porque ele passou? Ele renunciou ao medo. Ele renunciou à dor. Para um propósito, para um fim que está com você, que está comigo. Foi por causa da renúncia dele que hoje nós somos o que somos. Ou o que nós estamos vivendo, que talvez você ache que o que você está vivendo está longe da vontade de Deus. Queridos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você vai me dizer que a cruz é boa? Então eu acho que a gente está precisando mudar as nossas convicções, as nossas crenças do que é bom. Porque você vai me dizer que a cruz é uma coisa boa. O problema é que nós enfrentamos as dificuldades com as nossas convicções. E aí quando nós nos deparamos com a cruz, nós julgamos. Por quê? Porque aprendemos que coisa boa é algo prazeroso e não o que é necessário. Então, para eu viver as oportunidades de Deus, eu preciso renunciar às minhas crenças e os meus valores. Mas, apóstolo, eu fui muito bem criada. Aí eu vou novamente. O que é bem criado? É no padrão de Deus? Ah, mas meus pais foram pessoas maravilhosas. Tudo bem, mas ele conhecia Deus? Ele te educou debaixo de uns padrões de Deus? Porque se não foi de Deus, sinto muito te informar, não foi bom. Você não foi bem criada. Você foi bem criada para os padrões do mundo. E para você viver as coisas celestiais, você vai ter que renunciar o que o mundo te deu. Isso agride. Isso agride a gente. Porque isso não é uma palavra boa. Porque bom é outra coisa. Bom é torta de morango com chocolate. Bom é Nutella. Bom é passar um final de semana no Canabrava. Os padrões de bom são isso. Bom é ir passar Natal em Gramado. Isso é bom. Mas o que está dentro do padrão de Deus, será que nós sabemos o que é bom? O fato é que tudo o que nós precisamos para viver uma vida plena não está fora. Está onde? Dentro. Por que está tudo dentro da gente? Por causa da cruz. Por causa daquele momento que não foi bom. Por causa daquela situação que não foi legal que Jesus viveu. Mas aí, por causa daquele momento, daquela renúncia, ele colocou tudo dentro de você. Olha que maravilhoso. Mateus 16. Vamos lá. Já viu que eu estou com tudo, né? Eu queria um púlpito assim, grandão, assim, para eu me espalhar. Amém. Mateus 16, versículo 24, que diz o quê? Vamos começar no 22, né? Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém
e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim... Não, gente, eu estou no lugar errado. Aqui, 24, eu estava lendo antes. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então, há algo muito interessante nessa palavra que diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Gente, isso é muito interessante, essa história do negar-se, do renunciar-se, para que eu possa seguir a Jesus, remota muito uma aparência de crentes pudicos. Aquele crente que faz tudo em nome de Jesus. Tudo, até porque ele gosta de ser chamado de crente, ele gosta de ser serviço na igreja, ele é obreiro na igreja, ele é o braço da igreja, ele é tudo na igreja. Onde, na verdade, quem deveria ser é o Senhor. E aí eu me torno uma pessoa simples e humilde, como se o significado de simples e humilde fosse a mesma pessoa, fosse a mesma coisa. Simples é uma pessoa descomplicada e humilde é aquele que renuncia-se para ser não o padrão dele, mas o padrão de Deus. Porque humilhar-se não quer dizer que eu tenha que ser uma pessoa sofrida. Humilhar-se quer dizer que eu assumo de total mentalidade e de raciocínio firme de quem eu sou, sem humilhar o outro, sem passar por cima do outro, mas fazendo valer quem eu sou verdadeiramente. Quer ver uma coisa? Jesus era humilde? Era, né? Mas em nenhum momento ele deixou de dizer que ele era o Filho de Deus. Ele dizia também, sabe o quê? Eu sou o caminho. Olha, o que Jesus dizia? Eu sou o caminho. Para você chegar a Deus, viu, Célio? Você tem que vir por mim. Olha aí como quebra o nosso paradigma do que é a humildade. Vocês estão percebendo o que Deus está dizendo nessa manhã? Que Ele está querendo pegar suas crenças, os seus valores, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, e colocar e submeter à vontade de Deus? Jesus era um homem humilde, mas Ele dizia que Ele era. Por quê? Porque Ele se desproviu da humanidade dEle para assumir quem verdadeiramente Ele é. Isso é humildade. Só que você não assume que você é espiritual. Você assume que você é um pobre sofredor. Você também assume que a gente não conhece sua história. Você é muito sofrido. Porque afinal de contas você é uma pessoa muito humilde. E Jesus não está dizendo isso não. Está dizendo que humildade é você abrir mão da sua história, abrir mão da sua humanidade, para você se assumir quem você verdadeiramente é. Ou seja, você precisa ser verdadeiramente aquela pessoa que Jesus reposicionou. Porque se você e as suas feridas e a sua história são maiores do que o que Jesus fez por você, sinto te informar de novo, você não é humilde. Você é orgulhoso. Orgulhoso, inclusive, das suas feridas. Eita, que esse negócio está estreito hoje. Jesus quer mexer conosco. Jesus quer nos desconcertar. Jesus está querendo uma nova história. O apóstolo pregou aqui sobre você ser reposicionado nas regiões celestiais.
Eu acho que Eugênio e Micaela lembram dessa... Gente, vocês assistiram essa passagem, essa pregação? Porque voltem lá e assistam. Em que posição celestial você está? Qual é o lugar no mundo espiritual que você ocupa? Foi o que Jesus conquistou ou você está fora deste lugar? Porque se você está fora desse lugar e você está brigando com a altivez da sua alma, o que isso tem a ver com humildade? O que tem a ver com negar-se a si mesmo? Não consigo fazer a junção do nome com a pessoa. Jesus está falando de outra coisa. Jesus está falando que, olha, para você ser humilde, você não pode ser orgulhoso. Para você ser filho, você não pode ser bastardo. Para você ser manso, você não pode ser brabo. Simples assim. Ou há de ser uma coisa, ou há de ser outra. Você não pode ser rebelde se você for obediente. Ou você é rebelde, ou você é obediente. Não dá para ser as duas coisas. Por quê? Porque o mundo espiritual já foi reposicionado. E isso não tem como mais a gente mudar. Agora você e eu podemos mudar na nossa vida. Por isso que você tem que negar isso. E você tem que receber e assumir o que Jesus fez verdadeiramente. Porque se você não assume, você está negando. Você está renunciando o que Deus fez por você pela tua própria vontade. Simples assim. Ah, mas essa pregação não parece com a de ontem. Ontem tinha uma voz tão bonita que o Yuri até perguntou, por que você está falando assim? Foi o que eu estava falando baixo. Mas é a mesma mensagem. É a mesma coisa, só que dita de um jeito diferente. Muito diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não gosta da correção. O nosso cérebro gosta da voz bonita. O nosso cérebro só pega a parte que você nasceu para vencer. Mas o seu cérebro não registra que você nasceu para negar-se. Aí, a pastora hoje estava que estava. Por quê? Porque o seu cérebro só quer a parte que você nasceu para vencer. Mas o negar-se, é com esforço. Eu entendi isso quando eu comecei a fazer dieta. Ou você é gordo, ou você é magro. Ou você dá desculpa, ou você se esforça. Não dá para negociar. A vida no espírito não dá para negociar. Ou você é, ou você não é. Mas eu quero te dizer, já para você criar esperança. Deus respeita o processo. Mas o fato é que você precisa decidir em receber o processo. Porque é o você receber o processo que dá-se início à grande caminhada de Deus na sua vida. E a grande mudança na sua vida. Por isso que Ele respeita o processo. Porque no dia que você estiver pronto, você vai cantar para subir. Enquanto você não canta para subir, se submeta ao processo. Difícil? Muito difícil. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aí eu termino aquele vídeo, né? Aquele áudio. Aquele vídeo. Perguntando assim, né, Moni? Você é capaz
de trocar os teus sonhos pelos sonhos de Deus? Você é capaz de trocar a voz da sua alma pela voz de Deus? Não é assim que eu termino perguntando? Por quê? Porque se você decidir em renunciar às suas necessidades, Deus fará coisas grandiosas na tua vida. Mas vai ter que renunciar. Tem uma passagem no livro de Jonas, que começa a descrever. Vamos abrir. Jonas. Jonas, a partir do 1. É. Se eu achar, né, gente? Eu não tinha botado no script. Deus gosta de obediência, né? Mas Deus não gosta de script. Alguém pode ler, por favor, enquanto eu estou achando? Amém. Tá bom, até por aí. Fizeram votos, aí o povo jogou ele no mar e, né, um grande peixe veio e engoliu Jonas. Amém? É interessante porque o Senhor mandou Jonas ir para Nínive. Por julgamento, juízo próprio, Jonas decidiu que o povo de Nínive não merecia a profecia dele. Não merecia ele, porque ele era um bom crente, Célio. Tanto ele achava
que ele era uma boa pessoa e um bom crente e um bom servo de Deus, que os pescadores perguntaram a ele: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E Jonas respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Então, olha só, queridos. Para Jonas, ele tinha uma mentalidade de que ele era um excelente profeta. Inclusive, ele era tão bom que ele fazia julgamento quem merecia receber a profecia dele. Por quê? Porque ele congregava, ele era uma boa pessoa, um servo de Deus, hebreu, um povo escolhido. Então Jonas, ele se achava, em boa palavra, né? Jonas se achava. Então, assim, ele tinha a perspectiva dele, a visão dele do que era ser alguém temente ao Senhor. E porque ele tinha essa visão dele, que era a visão dele para os céus, é que ele fez a análise de como deveria ser o comportamento dele, sendo crente. Gente, estou falando para crente. Estou falando de nós. Estou falando da gente. Analisa se nós não estamos muito parecidos com Jonas. Que às vezes Jonas está mandando a gente fazer uma coisa. E nós estamos julgando que o que Deus pediu é impossível. Porque, afinal de contas, Sil, Deus só pede coisas impossíveis. E eu vou te falar, ele é mestre nisso. Ele é mestre nisso. Não é o impossível, é o sobrenatural. Porque o natural de Deus é sobrenatural. Assim como eu e você, o nosso natural deveria ser o sobrenatural. E aí, o que acontece? A mentalidade de Jonas fez com que não só ele não se submetesse a Deus e causasse um grande tumulto sobre a vida dele. A ausência da renúncia de Jonas à voz e ao comando de Deus não só traz malefícios para a vida dele, traz mais para quem? Para quem está ao redor. Olha como é perigoso você não ouvir a voz de Deus. Olha como é perigoso, por quê? Porque é maléfico não só para você, mas quem está no diâmetro da sua jurisdição espiritual. Porque esqueceram que vocês possuem uma jurisdição espiritual? Porque vocês foram chamados para serem o quê? Como é, doutor? Embaixador. Célio, você possui uma jurisdição. Sabia, Cláudia, que você possui uma jurisdição espiritual? Portanto, as suas orações, a sua vida espiritual, o seu relacionamento e a sua obediência, ela vai atingir a sua jurisdição espiritual. O problema é que eu acho que ninguém tem nada com minha vida, eu faço dela o que eu quiser, porque as minhas escolhas são as minhas escolhas. Só que não. As suas escolhas, elas vão atingir outras pessoas. Gente, nós estamos espiritualmente e humanamente falando conectados uns aos outros. Quer ver uma coisa? Sua casa deve ter um banheirinho aí bonito, cheiroso, todo dia lava, não sei o quê. Mas o que você deposita ali no vaso sanitário, bonitinho, né? Bem legal. Às vezes tem vaso, tem até aquele assento mais almofadinho.
O que você deposita ali está na porta agora de quem não tem saneamento em casa. Olha como nós estamos conectados. Então não podemos mais ter o argumento de que ninguém tem nada com a minha vida. E também não podemos andar, caminhar sem entender que eu sou um embaixador e eu fui chamada para isso. Eu fui reposicionada para ser salva e no meu processo de salvação eu tenho uma função, sou embaixadora. E a jurisdição que o Senhor me deu, eu preciso exercitá-la com zelo. Para que eu tenha êxito e para que todos aqueles ao meu redor também tenham. Gente, Deus vai estar fazendo umas coisas, tem nada disso anotado. Tem nada disso anotado. Revelação agora do céu. Porque a gente faz um plano e Deus faz outro. Eu já estou desde novembro anotando sobre essas coisas. E eu estou hoje, dia 27 de março, dia 28 de março, falando de algo que o Senhor me falou, começou em novembro, anotadíssimo. E o Senhor hoje faz tudo novo. Porque quando você se submete ao Espírito, é o que você vive diariamente, tudo novo. E aí, esse Jonas, ele precisou abrir mão de toda a sua história, de todo o seu achismo, para ele então se submeter à vontade de Deus e voltar para o prumo. Voltar a fazer e voltar a ir para onde Deus mandou. Ele teve que enfrentar toda aquela situação do barco, da tempestade, para que sua altivez não mais sobressaísse. Mas ele teve que aprender a renunciar-se. Abrir mão dos seus direitos, que talvez ele realmente, como uma boa pessoa, um bom profeta, ele estava vendo que o povo lá em Nínive realmente não merecia, humanamente falando, não merecia a palavra. Não merecia. Na visão nossa. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu levanto pessoas para ir socorrer quem a gente acha que não merece. Existe um embaixador específico para cada lugar e para cada pessoa. Por isso que não adianta você me colocar numa jurisdição de Silmara. A jurisdição de Silmara é para Silmara. A minha é a minha. A de Thalita é de Thalita. A de Dija é a de Dija. Não adianta a gente querer ser igual e achar que obedecer a todo mundo na linha ali, ó. Que se o trem vir, pega todo mundo. Mas é cada um no seu quadrado. É cada um fazendo e renunciando à sua proporção. Vocês estão entendendo? Os jovens estão entendendo que vai precisar renunciar os hormônios. Ó, Procélio, os jovens estão entendendo? Amém, Célio. Eu botei lá, o corpo pode até envelhecer, mas a juventude é um estado de espírito. Nós não envelhecemos, nós decidimos sermos jovens e saudáveis na presença do Senhor. Amém? Eu quero te dizer que há um poder liberado sobre a nossa cabeça quando nós nos permitimos renunciarmos a nós mesmos. Há um poder liberado. Queridos, foi Jonas se renunciar, ou renunciar-se, que ele foi lançado ao mar, que tudo voltou ao que era antes.
Foi Jonas assumir a sua postura no mundo espiritual que a tempestade cessou. E quem estava no barco não teve prejuízo. Quem anda no barco que você está se beneficiando das suas escolhas? A sua comunidade, ela está se beneficiando das suas escolhas? A igreja de Cristo, que é a comunidade que você frequenta, ela está se beneficiando das suas renúncias? São perguntas que o nosso cérebro precisa, fazer. Porque são as perguntas que são gatilhos para nos fazer pensar, dar uma freada, analisar. Porque se eu só sigo o jogo, muito provavelmente eu não estou aberta a mudanças. O fato é que na caminhada, na nossa árdua caminhada, é o próprio Espírito Santo que nos ajuda. Eu já falei uma vez, se você se propor a renunciar-se em prol da vontade de Deus, lembre-se, você nunca vai estar sozinho. O próprio, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio, eu quero que isso faça eco no seu ouvido, o próprio Espírito Santo, ele está dentro de você. E a Bíblia traz ele, sabe como? O ajudador. Você nunca vai estar sozinho. E Deus nunca vai lhe mandar fazer algo que o seu corpo, que o seu emocional não suportará, porque o seu Pai, ele não tem intenção de te derrubar. Ele não tem intenção de te jogar para baixo. Ele não tem intenção de te mostrar que você não é capaz. Muito pelo contrário. É que no seu processo de caminhada você descubra que você é muito mais capaz do que o que você imagina que é. Isso é uma verdade. Mas para eu acreditar nessa verdade, eu tenho que renunciar à mentira. A mentira do diabo, que diz que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não estou pronta, que não é bem assim, que não é legal, que o mundo é melhor. Então, para eu viver a verdade de Deus, eu tenho que renunciar à mentira do inferno. A mentira do inferno fora de mim e dentro de mim. Porque a maior mentira do inferno não é aquela que está no mundo. É aquela que eu cultivo dentro de mim. E eu preciso renunciar a ela. E eu tenho a ferramenta para isso. Eu tenho tudo a meu favor. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o próprio Espírito do meu Pai dentro de mim. Gente, se vocês tiverem a dimensão disso, vocês nunca mais serão os mesmos. Eu creio que nós nos rendemos tanto à carne porque não temos visto o sobrenatural acontecer. Eu chamo por este sobrenatural. Mas e se ele vir? Será que não seria cômodo eu só querer viver o sobrenatural? Eu chamo o sobrenatural vem, aí eu vou vivendo só desse ambiente. E eu vou te dizer, a gente não cresce na bonança. A gente cresce na dificuldade. Eu fiquei pensando assim, que Deus nos coloca as dificuldades, é para a gente descobrir que a gente é capaz. Porque nós não sabemos aonde o nosso potencial chega em Deus. E Deus quer saber, só que Deus não quer saber para que você fique sabendo. Porque se eu achar que Deus quer saber que eu sou forte, só para eu saber que eu sou forte, eu volto para aquela posição que eu vim aqui só para ser feliz. É igual, é primo irmão.
para você entrar no propósito e você ter um fim em Deus. E o fim em Deus vai ser sempre maior do que o que você verdadeiramente acha que tem. Se você já sabe qual é o teu propósito, saiba que ainda é menor do que o que Deus quer para você. Porque o que Deus quer é ainda maior. Porque, na verdade, eu sei aonde eu tenho que chegar. Mas o tamanho e a proporção do propósito, ou como é lá no propósito, eu ainda não sei. Só quem sabe é meu pai. Então, por isso que ele sabe que o tamanho é maior do que eu posso imaginar. Me diz uma coisa, você acha que os pensamentos de Deus são equivocados ao seu respeito, ao meu respeito? Você acha que o que Deus quer para a nossa vida é chato? Você acha, Henrique, que o que Deus quer para a gente é chato? Mas às vezes a gente pensa. E se a gente escutar então do pai e da mãe que Deus quer que você faça isso, ai, que saco! Se o pastor falar então, ai, esse pastor, esse apóstolo então, esse apóstolo é um santo, a gente vai achando que é um saco. Por quê? Porque a gente quer outra coisa. A gente entra no segundo tempo e já quer massagem. A gente só quer sentar na janela. A gente só quer o que é legal. Mas há um fim. Há um desejo de Deus. Eu creio que o que está uma preciosa sacada do renunciar-se. Eu notei aqui. Tudo o que você vier a pensar, negar ou fazer, não é por causa de você. Ou da religião. Mas por causa de Jesus. Porque senão, tudo que eu vier a fazer terá um fim em eu ser feliz. Porque afinal, Deus me fez para ser feliz. Isso é um sofisma. Deus lhe fez para algo, sim, muito grande, mas não exclusivamente e principalmente para você ser feliz, ou simplesmente só para você. E saber sua finalidade, seu propósito, te ajudará a tirar os teus olhos de sobre você. Porque às vezes, queridos, eu fiquei imaginando assim, Jesus, ele começou a fitar os olhos dele, quando ele falou para Deus assim, Deus, se possível for. Mas aí ele fala assim, não, aparta de mim esse cálice. Mas se não for, quando ele fala assim, aparta de mim esse cálice, ele começou a olhar para a necessidade. Mas automaticamente, quando ele renuncia, imediatamente, ele fala, mas se não for, faça a tua vontade. Então, eu quero te dizer o seguinte, que nós somos humanos. Então, quando nós estivermos diante das nossas dificuldades e necessidades, vai ser normal você dizer para Deus, está difícil, está pesado. Às vezes a gente fala assim, não estou aguentando. Mas o que você não pode dizer é, não te quero mais. Eu quero ficar longe de você. Porque, sabe o que acontece? Nas dificuldades da maioria das pessoas que estão caminhando com Jesus, quando a dificuldade vem, sabe o que ela faz? Ela pula fora. Por quê? Porque a tempestade às vezes é grande. E ela não quer renunciar. Ela quer permanecer no barco, ainda que a tempestade vá jogar ele para fora. Porque isso é a nossa alma. Diz a palavra que a nossa alma vai fazer com que eu não avance no meu espírito. E eu não viva verdadeiramente o que Deus quer.
a religião nos direciona a fazermos por fazermos. Por quê? Porque a gente tem que fazer. Sendo que Deus te chama para você ser, com a finalidade dele pegar você para fazer. Mas se você começar a achar que você tem que simplesmente fazer, porque você tem que fazer, porque afinal de contas você foi chamado para fazer, queridos, você vai estar igual a Jonas. Jonas estava fazendo. Ele estava indo para a missão. Ele estava indo para Tarsis fazer missão. Ele não abandonou a missão. Ele só não foi para o lugar que Deus mandou ele ir. Mas ele estava fazendo a missão. E às vezes nós nos enganamos exatamente nisso. A gente faz sem renúncia e quer que Deus nos abençoe. E Deus está nos ensinando que é necessário e importante para você a renúncia. O grande segredo do negar-se está em segue-me. Porque ele fala, quem negar-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Porque se ficarmos focados em Jesus, não observaremos as tempestades ao nosso redor. E não observaremos a nossa humanidade. Mas fitando os olhos nele, gastando toda a minha energia em fazer conforme o original e em Jesus. Aí muito provavelmente eu naturalmente andarei sobre as águas. Para Pedro andar sobre as águas, ele renunciou saber que homens não andam sobre as águas. Você já viu alguém andando sobre as águas? Já viu, Djalma? Pedro também nunca tinha visto, até aquele momento ele viu Jesus. Então, se Jesus pode, eu também posso. Mas para eu entender que eu posso, eu tenho que renunciar que eu não posso. Ficou confuso? Mas é isso. Você tem que renunciar que você sozinho realmente não pode. Mas se você estiver em Deus, você pode. Amém? Então, simplesmente porque ele ouviu o Senhor dizer assim, vem. E a aplicabilidade da oportunidade está em reconhecer o lugar que você precisa estar, no tempo certo, em maturidade, tendo a voz profética e negando o Jonas que existe em você. Você vai ter que negar. Renunciar-se não é pensar menos de si, mas ter maturidade para discernir o que lhe convém dentro de uma visão espiritual, que era o que Jesus falava. Eu sou filho de Deus. Então até que ele pergunta para Pedro, quem você é? Porque era necessário que Pedro soubesse quem ele era. Ah, ele também pergunta para Jacó, como é o seu nome? Você acha que ele não sabia o nome de Jacó? Mas por que ele faz isso? Para que você reconheça, para que você tenha discernimento de quem verdadeiramente você é. E para você ter discernimento de quem verdadeiramente você é, você vai ter que renunciar a quem você acha que é. Porque não dá para ser as duas coisas. Ou você é? Arthur, você pode ter dúvida que você é meu filho? Mas humanamente falando, dá para ver que você é meu filho? Eu sabendo que nós temos, né, o mesmo questão metabólica não, gente. DNA, tudo isso. Tem como você negar que você é meu filho? Mas se você quiser acreditar que você não é meu filho, você pode acreditar?
Ele pode. Porque tudo, você pode. Tudo lhe convém, queridos. Tudo lhe convém. Mas nem tudo lhe será lícito. Se ele começar a achar que eu não sou a mãe que ele esperava que eu fosse, sabe o que vai acontecer? Haverá uma quebra no nosso relacionamento. E quanto mais ele acreditar nisso, mais distante nós ficaremos. E se vocês não acreditarem que vocês são filhos e que vocês foram reposicionados, e se vocês não renunciarem isso dentro de vocês, mais distante vocês ficarão do propósito. É difícil, né, gente, uma palavra dessa? Mas é vero. O propósito de Jesus era a nossa salvação, mas para isso ele enfrentou a cruz. O evangelho, queridos, ele é renúncia. Ele não é o oba-oba que nós temos ouvido por aí. É negar-se para viver a verdade. Porque se você não negar isso sobre você, muito provavelmente você não vai querer esse evangelho de renúncia. Você vai querer o evangelho da vitória. Você vai querer ter os benefícios de Deus, mesmo sendo a pessoa que você é, simplesmente porque você é crente. Vamos parar com isso. Vamos avançar. Vamos abrir os nossos olhos e ver quem você é de fato. Eu só vejo lindos e lindas de Deus aqui. Eu só vejo filhos de Deus. Eu só vejo embaixadores. E será que você vê? Será que você consegue ver que você é que tem a ferramenta para a salvação na tua casa? Que é você que tem a ferramenta certa para salvar pessoas ao teu redor? É você. Será que você desconfia que Deus te plantou nesta comunidade porque você tem a ferramenta certa para trabalhar para o Senhor aqui? Mas você vai ter que acreditar nisso. Porque se você não acreditar nisso, tudo que Deus estiver colocando no teu coração, você nunca vai ter coragem de chegar para os apóstolos e falar, sabe por quê? Porque, como já foi dito aqui, eles são muitos. Tanto é que as pessoas nem oravam por nós, por quê? Por causa da idolatria. Que nós somos vice-querubins praticamente. Ah, mas Deus fala comigo, não vai acreditar que Deus fala comigo. Que isso? Como assim? Se você é a pessoa que habita o Espírito Santo. Mesmo Deus que está falando com você, Ele vai testificar no nosso coração. Se Deus tem falado, venha a nós. Sirva a casa dEle. Se lance ao que Deus tem chamado você. Amém? Quando Cristo chama os discípulos, Ele fala sobre renúncia. Ele mesmo diz que quem não renuncia não é digno dele. Queridos, o próprio Jesus está dizendo que quem não sabe renunciar-se não é digno dele. O evangelho, ele é perda. Negar-se é perda. E se você resolve seguir a Jesus, vai ter que perder. Perder sabe o quê? O que você ganhou lá no mundo. Se você ganhou orgulho, você vai ter que perder orgulho. Se você ganhou vaidade, você vai ter que perder vaidade. Se você ganhou feridas, você vai ter que perder as feridas para continuar seguindo a Jesus. Não adianta ter feridas de estimação, sustentando eternamente as suas feridas. Porque o evangelho, ele além de negação, ele é poder. Porque ele é a própria voz de Deus. Ele é a palavra de Deus para a nossa vida. Então ele tem poder de te fazer uma pessoa melhor. De te fazer aceitar, submeter-se aos processos.
Muita coisa você adquiriu no mundo. Suas feridas, suas convicções, suas crenças, seus prazeres momentâneos. E para viver Cristo, teremos que negar a isso tudo e nos transformarmos em quem Deus me projetou. Para então eu tomar a direção que eu preciso tomar, reposicionando corretamente, renovado a mente e não fazendo e vivendo dissolutamente. Eu fiquei pensando assim, ó, um engenheiro, ele projeta um carro, meticulosamente cada peça, e cada peça precisa ser encaixada em outra peça. Aí alguém na produção dos carros decide não colocar aquela peça específica. Então, quando esse carro estiver sendo produzido, ele já não é mais o mesmo carro que o engenheiro projetou. Ele pode até funcionar, mas não é mais o mesmo carro. Ele já é uma melhoria? Não sei. Ele é algo diferente do original. Assim somos nós. Nós somos peças específicas de um grande engenheiro. E nós precisamos estar conectados exatamente no lugar onde ele nos projetou. Porque senão o jogo até continua seguindo. Porque independe de nós para que o mundo seja mundo. Para que o reino seja reino. Mas sou eu que preciso estar no lugar certo. Porque senão eu estarei fora e diferente do original. Às vezes nós não achamos que vivemos dissolutamente porque vivemos dentro da igreja, que era o que Jonas fazia. E eu quero te dizer nessa manhã que a proposta do evangelho é matar seu velho homem, a sua natureza adâmica, matar de vez o antigo homem e deixar sobressair Deus. Por isso que é necessário a renúncia. Vamos lá no livro de João, que eu achei isso massa. Só para acabar, gente. João 4. Por que é necessário que eu renuncie àquilo que eu guardo na minha mente? O Senhor não fala que é necessário que eu tenha metanoia, que eu passe pela renovação da minha mente. Ou seja, Deus quer que eu renuncie o que está fora de mim para eu de verdade internalizar e acreditar o que é de verdade, o que é de Deus, o que faz parte do meu original. 4, versículo 21. Vamos começar no 19. O Senhor disse-lhe à mulher, vejo, é aquela história, né, da mulher samaritana que está à beira do poço, tá? E aí Jesus, ele está indo para um outro lugar com seus discípulos, ele desvia da estrada que ele estava para passar ali em Samaria, sendo que judeus não falavam com os samaritanos. Por quê? Porque ele queria ter um encontro com aquela mulher. Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí se você for um pouquinho antes do versículo 19, você começa a ter, né, todo o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então, engraçado que o texto dessa mulher, ela começa dizendo que as mulheres, elas tinham costume, o ritual de buscar água em um outro horário. Ela resolveu ir ao meio-dia, no sol quente. Não era costume. Então, ela já estava querendo algo novo.
Ela já estava querendo algo diferente quando ela foi fora da tradição. Quando ela foi atrás de algo que ela ainda não tinha experimentado, que era ir buscar água meio-dia. Então ela saiu da mesmice e começou a fazer diferente. Ela foi nessa fonte, que eles falavam que era a fonte de Jacó. A chance que você tem para mudar algumas coisas é fazer diferente. Deus, às vezes, Ele chama para algo, mas você não está acostumado com aquilo. Aí, por causa do comodismo, por causa da zona de conforto, nós somos tendenciosos a rejeitar. Por quê? Porque nós não sabemos sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto é renunciar-se. Então, a vida tem a ver com interpretações que damos de acordo com as nossas crenças e valores. Isso é muito perigoso, porque acabamos sendo resistentes ao novo. Porque Jesus fala para ela: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas no versículo 11 diz assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? Ou seja, o que estava no entendimento dela, que a água que matava a sede dela, estava ali, naquela fonte. Então, ela foi fora do contexto que todo mundo fazia, mas ela tinha uma necessidade, que era a sede. Então, mesmo diante da necessidade, ela queria algo diferente. Mas ela queria algo diferente de acordo com a mentalidade dela. Ela queria matar a sede num tempo diferente, mas tinha que ser naquele poço, porque aquele poço tinha sido por Jacó, e todo mundo em Samaria matava a sede naquele poço. Eu faço diferente, mas tem que ser naquele poço. Tem que ser daquele jeito. Tem que ser naquele lugar. Por quê? Porque eu estou acostumada. Porque eu fui criada assim. Eu nasci assim. Então, a água que mata a sede é a fonte de Jacó, é a fonte natural. Mas Jesus fala para ela: olha, você quer uma sede, você quer saciar a sua necessidade, mas você está buscando no natural. E para você renunciar-se em Deus e viver coisas grandes em Deus, você vai ter que renunciar à tua fonte natural. Para você beber da fonte que sou eu sou o Espírito. O fato é que nós queremos ser saciados nas nossas necessidades no natural. E Jesus está dizendo a essa mulher: olha, para você viver o sobrenatural, vai ter que renunciar ao natural. Vai ter que renunciar ao que você acha. Vai ter que renunciar ao que você aprendeu. Vai ter que renunciar ao que a sua vontade, que o seu corpo, que os seus desejos querem te levar. Mas no fundo, nós temos sede. No fundo, nós temos necessidades e queremos e vamos às vezes até a Jesus para saciar a nossa sede. Mas Ele está dizendo: vai ter que romper com a sua mente. Vai ter que romper com você. Vai ter que se renunciar. Vai ter que renunciar às suas necessidades para então você entrar no meu propósito. Você vai ter que renunciar à cruz. Mas você vai ter que andar com ela. Porque a cruz não é o seu fim. O seu fim é Jesus. A cruz é para um tempo. A cruz é para um momento. O que eu tenho para você não é dessa terra. O que eu tenho para você vem do céu. Só que não está fora. Está dentro de você. Isso é muito doido. Porque o que Deus tem para mim e para você é eterno. Mas não está fora. Está dentro de você. Porque Ele está dentro de você. Ele não está fora. Ele não está nos amigos. Ele não está no carro. Ele não está no marido. Ele não está nos filhos. Ele não está na tua aparência. Ele não está na tua diversão. Não está no teu trabalho.
Ele está dentro de você. E você está negociando, sem querer renunciar, querendo saciar as tuas sedes em fontes de Jacó, enquanto Deus está te chamando para renunciar a você mesmo, a tua alma, para você viver verdadeiramente no Espírito. E sabe o que acontece quando você está no Espírito? Não tem sede. Não tem sede. Você pode até ter necessidades, mas as tuas necessidades são para um fim. Não são para te matar, mas para te amadurecer, para te direcionar ao teu propósito, para te guardar, para você não se perder, para você não se afastar, para você não ir aonde você não tem que ir, para você não fazer o que você não pode fazer. Está tudo dentro, não está fora, está dentro. Deus pode dar a mesma chance a um grupo de pessoas, como na história dos 10 leprosos, como na história que a gente escuta muito na Bíblia, que só um voltou para estar com Jesus, e somente algumas pessoas transformaram-se na oportunidade. Por quê? Porque a forma como eu enxergo está baseado em minha história e em minhas dores. É o meu ponto de vista. Então, o ponto de vista dos 9 não o fizeram voltar. Eles beberam da fonte de Jacó. Porque eu quero te dizer que fonte de Jacó também mata a sede. A fonte natural, ela mata a sede, mas ela não sacia. E quem se sente saciado não larga mais ela. Por isso que só um voltou. Os outros 9 tiveram o seu ponto de vista do que era a cura. Tiveram o seu ponto de vista baseado na sua história, na sua criação. Tá, ele me salvou, ele me curou, pá, beleza. Fala para ele, ó, obrigado. E fui. Mas só um voltou. Só um rompeu com a sua estrutura, com a tua mente, para acompanhar Jesus. Só um de 10. Só para a gente entender que renunciar não é fácil. Mas se um voltou, então quer dizer que é possível. A sua vida não é terrena. A fonte que sacia a sua sede não é de Jacó. A mulher era ferida e também conhecia a Bíblia. Ela sabia tudo. Que o Messias viria, que o tradicionalismo era aquele. Ela conhecia coisas da Bíblia. E Jesus falou para ela, se tu conheceras o dom de Deus, que é o que eu falo para você nessa manhã, se tu conheceras o dom de Deus, não há nada que a sua mente não possa ser transformada. Só para acabar em Mateus. Estou acabando, gente. 6. Muito conhecido um texto. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas vos serão acrescentadas são as nossas necessidades. Mas o Senhor está dizendo assim, buscai. Ele não está dizendo assim, encontre. Está falando encontre? Buscai. Ó, processo. Não está dizendo assim, você encontrar e pegar. Está dizendo assim, ó, buscai. É estático? Tem movimento. Vai no caminho. Busca.
entra no processo, porque se você entrar no processo e você não negar que Jesus é o caminho, mas você negar a sua vontade, só o fato de você entrar no processo, todas as suas necessidades lhe serão sanadas. Deus não está falando aqui, Sil. Deus está falando assim, encontre... Cadê? 33. Não, queria trocar. 33. Encontre, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está dizendo assim, entre no processo. O processo está dizendo assim, que você precisa entrar no reino de Deus. Ou seja, todo o processo que está dentro de você e que você precisa entrar e mergulhar, ele é o reino de Deus. Entre no reino de Deus e na sua justiça, e todas as suas necessidades serão sanadas. Mas para isso eu preciso ter uma compreensão do novo. A chance que você tem para mudar alguma coisa é fazer diferente. Oportunizando sua vida para algo muito melhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Não disse, entra. Mas ele fez, busca em primeiro lugar. Tira os olhos da sua necessidade. Porque só é o reino, fixa nele. Trabalhe olhando para o reino de Deus. Aí vamos para Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, versículo 20 e 21. Começa no 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava. Eu estou no lugar errado, né? Lucas 17, 20. Eu estava no 16, 20, gente. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está... O reino de Deus está... Aí eu fui pegar a expressão dentro de vós, que no grego quer dizer entre vós. Ou seja, onde é a busca do reino de Deus? Dentro de nós. Dentro de mim e de você, que é internamente. Então, para você buscar o reino de Deus, não vai poder entrar com a mentalidade que nós estamos. Porque a proporção que a sua mente expande e que o novo de Deus entra na tua mente, o que acontece com o reino de Deus? Cresce. O reino de Deus avança à proporção que a tua mente avança. O reino de Deus não avança porque a igreja encheu. O reino de Deus avança se você entendeu. Se você se permitiu entrar na proporção e na dimensão do que Deus fez você. Gente, eu pensava sobre isso. E eu fiquei pensando na menina que eu era. Quando o Senhor me chamou para ser pastora. Eu cometi tantas falhas aqui dentro. Tantas coisas de menina eu fiz aqui dentro. Quantas ovelhas sentiram na pele meu comportamento de menina. Mas eu quis mudar. Eu me expus. Eu gostava do cuidar de pessoas. Mas eu não gostava de estar aqui na frente, me expondo. Por quê? Porque não estava aberta a mudar. E ser líder
Não há nenhuma glória nisso. Ser líder é você se colocar aqui onde os holofotes apontam os teus defeitos e quem está do outro lado não vê os teus processos, só enxerga os teus defeitos. Eu não queria ser pastora, eu só queria cuidar, porque eu não queria o microfone, eu não queria estar aqui na frente. Por quê? Porque eu não estava me submetendo ao processo de mudar. Quando eu aceitei o processo de mudar, que eu me submeti ao processo de Deus, passou a não ser mais um peso, mas prazeroso estar aqui. Privilégio de Deus. Os meus defeitos continuo tendo. Vocês continuam vendo. Mas o fato é que o tanto que vocês enxergam os meus defeitos, a minha mente se expande. Por quê? Porque eu não estou preocupada com os meus defeitos. Eu estou preocupada com o Deus dentro de mim. E é nisso que vocês precisam gastar tempo. O renunciar-se é você olhar para a igreja e saber que não é a igreja que está avançando. Mas porque vocês estão aí, eu estou avançando. Porque se vocês não estivessem aí, vendo os meus defeitos, muito provavelmente eu não estaria avançando. Portanto, como é bom se submeter, renunciar aos defeitos, para entrar na vontade de Deus, para crescer. Porque se a minha mente, hoje é uma moda dizendo, você precisa ter um mindset mudado. Nada mais é do que Deus está falando, olha, se você passar pela renovação, se você se submeter a expandir a tua inteligência, se você expandir a tua mente, se você sair desse lugar, parar de querer beber na fonte de Jacó, e você me aceitar como única e verdadeira fonte espiritual, eu farei coisas grandes em você. Mas não pode se esconder, não pode negar que você é assim. Você só tem que negar que você tem que permanecer assim. E você tem que aceitar que você é alguém projetado para dar certo. E você não pode abrir mão da verdade de Deus. E você precisa renunciar à mentira do inferno que você não é capaz, que você não vai dar certo, que as coisas são difíceis, que é difícil só para você. Vamos renunciar a isso em nome de Jesus. Não tenha vergonha de dizer quem você é. Mas aponte para Jesus, que é o lugar onde você vai chegar. Não tenha medo dos holofotes. Não tenha medo de se expor. Não tenha vergonha das tuas falhas. Tenha vergonha de estar longe de Deus. Tenha vergonha de estar fora do caminho de Deus. Tenha vergonha de não estar cumprindo o propósito de Deus. Disso tenha vergonha. Mas vergonha de defeitos? Não tenha. Porque você foi chamado para dar certo. O Senhor quer ocupar os teus pensamentos. O Senhor quer ser a única verdade que você acredita. O Senhor quer ser verdadeiramente o único caminho que você anda. O Senhor verdadeiramente quer ser o teu Senhor. O Senhor quer ser o único amigo que você tem. O Senhor quer ser a fonte que sacia a tua sede. É o Senhor que tem tudo isso. Não há outra verdade. Vamos parar de acreditar no inferno. Bota a mão assim em você. Coloca aí a mão assim em você. Diz para você mesmo: eu bem sei o que você quer fazer com você. Mas eu troco agora pela vontade de Deus, pela renovação da minha mente,
pela expansão da minha inteligência, pela expansão do reino de Deus que está dentro de mim, em nome de Jesus, porque eu sou livre. Ele me conduziu à liberdade e à salvação, e Ele me amou e me ama, e Ele habita dentro de mim, e não há lugar que eu não possa ir se Ele me chamar, porque em Deus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para aquele que é o teu Senhor. Amém. Amém, queridos. Obrigada. Aleluia. Vamos ficar de pé para pensar que está acabando. Que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Eu não posso deixar você embora sem você fazer um renovo da sua aliança com Deus. Sem você não se posicionar diante de Deus. Então, se alguém estiver aqui hoje que está fora do posicionamento, queria orar com você. Você sente que você está fora da posição. Você pode estar até bebendo da fonte de Jacó, mas está fora da posição. Eu quero orar com você. E você que ainda não fez sua aliança com o Senhor, que não declarou isso de público para a gente, para os céus, para Deus, você precisa declarar nessa manhã. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, que nos assistirá, queridos, é muito importante a gente declarar no mundo espiritual. É muito importante a gente ouvir a palavra e obedecer a palavra. Fica imaginando Naamã, se ele não tivesse ido ao rio, falou uma coisa tão simples e ele não fez. Quando ele é convencido a fazer algo simples, algo poderoso, então acontece. Sua lepra curada. A maior lepra de Naamã não era a que estava na sua pele, mas a que estava no seu coração. Era o orgulho. Era o orgulho. Então nessa manhã não deixe que o orgulho te impeça de renunciar. Eu quando aprendi isso foi terrível, porque eu pensava que eu era muito bom. E quanto mais eu pensava que era muito bom, mais besteira eu fazia. Até que eu cheguei um dia que eu não teve jeito, eu me encontrei com a minha besteira. E aí descobri que não era tão bom assim. Alguém nessa manhã precisa se reposicionar com o Senhor. Não é assim, é assim, ó. Aí, ó. Então vem cá, Claudinha. Tem mais alguém? Pode estar dentro da igreja, amém? E não está com o seu coração posicionado. Amém? Vamos orar então nessa manhã.
transformou e me deu a direção. Me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. Aleluia. Aleluia. Tu és aquele que era, que há de vir. Tu és aquele que era, essa caminhada com Deus, a gente fala assim, o Senhor me chamou, né? E aí você oportuniza aquilo que Deus chama. Mas a gente precisa ter consciência, queridos, de que no caminho é possível alguns problemas. E uma coisa que eu aprendi para me amadurecer nesse processo é que eu olhava para mim e falava, já que eu tenho tanta dificuldade, já que eu tenho tantos defeitos, eu não quero mais isso para mim. Aí eu tentava olhar, me ver no outro lado, né? Me ver no mundão de novo. E eu não tinha como me ver daquela situação mais. Eu não conseguia me ver mais. Aí eu falava assim, então não tem jeito, né? Deixa eu prosseguir. É comigo mesmo. Então deixa eu te dar um conselho. Se você para, olha que você não é incapaz e olha para lá que você não se vê, é contigo mesmo. Prossiga. Prossiga. É assim. Agora, se você olhar para lá e se ver capaz lá, aí toma cuidado. Aí tome cuidado. Agora, se você não se vê mais lá, prossiga. Prossiga. Amém? Vamos orar por Cláudia. Pai, nós entregamos a vida de Cláudia nas tuas mãos, Senhor, nessa manhã. Que ela venha habitar no Sim agora, que ela venha te conhecer como aquela mulher no poço de Jacó. Que ela agora venha renunciar para as águas que ela vinha bebendo, Senhor. Mas que ela venha receber uma fonte de vida jorrar dentro dela agora, para a eternidade. Que ela venha receber uma água, Senhor, que sacia agora toda a sua sede. Que ela venha nascer da água e do Espírito nessa manhã, Senhor. Que ela venha ter um encontro contigo, e não com a religião, mas contigo genuinamente. A fim de que ela venha manifestar, Senhor, o teu reino, a tua glória, o teu poder nessa terra.
Transforma a vida dela, transforma os sentimentos dela, transforma a mente dela, transforma o coração dela, transforma, Senhor, o eu dela nessa hora, Pai. Transforma pelo poder que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser com ela, Pai. Ser com ela nessa manhã. Chama ela como filha. Coloca ela no colo. Trata dela nessa hora. Espírito de Deus, convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. E gera vida nela, Pai. A vida abundante para a qual o Senhor morreu por nós. O Senhor escolheu abdicar do direito que tinha, renunciou ao direito de ser Deus, habitou na terra, se fez homem por amor a ela, a mim, a nós. Que esse amor agora flua de dentro dela, que essa verdade venha sobre ela e manifeste a tua graça e o teu perdão em favor da tua filha, em nome de Jesus. Ajuda ela, Senhor, nessa caminhada. E toda arma forjada na mente dela, no espírito dela, na alma dela, não venha prosperar, em nome de Jesus. E que a alegria do Senhor seja a sua força. Que a alegria do Senhor seja a sua força, para a glória e louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã, Senhor, na tua presença. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo, seja com cada um dos teus filhos. Ser conosco nesse tempo, Pai. Ressuscita em nós, Senhor, o teu querer e o teu efetuar a cada dia. Que teu amor cresça diante de nós. Que teu amor cresça dentro de nós. Que nós possamos transbordar nesse tempo uma palavra de esperança, de amor, de misericórdia e de graça. Que a tua presença invada nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias, invada esse ministério, a tua igreja em Itabuna, a cidade de Itabuna, os hospitais de Itabuna, as famílias de Itabuna, da Bahia, do Brasil, Senhor. Que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino nessa manhã, que seja feita a sua vontade, aqui, nesse lugar, como nos céus, aqui nessa cidade, como nos céus, em Itabuna, como nos céus, na Bahia, como nos céus, no Brasil, como nos céus. Obrigado pelo pão de cada dia. Nos livra do mal, Senhor, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina cada vez mais a navegar em rios profundos do amor e da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Ser conosco, dá-nos uma semana abençoada, ser com cada pessoa nessa hora, em nome de Jesus, e nos batismos com batismo de amor, com batismo de poder, com batismo de fogo, com batismo de graça, com teu favor, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.